presidente Bolsonaro subiu o tom e tudo leva a crer que ele subiu o tom com o vice-presidente general Hamilton Mourão, meus amigos. Eu digo que tudo leva a crer que ele subiu o tom com o general Mourão porque eu preciso ser responsável, ok? Nas informações que eu vou passar, eu não tenho certeza, ele não falou o nome do Mourão, mas ele usou um termo que ele demitiria qualquer pessoa que tenha feito aquilo que eu vou trazer para vocês. Ele só não demitiria quem é indemissível, e nesse caso a gente sabe que não tem como demitir o vice-presidente. Eu quero que vocês comentem para ver se vocês estão de acordo com essa avaliação minha, e eu vou comentar essa questão do Mourão sempre estar envolvido com alguma coisa que destoa com aquilo que Bolsonaro defende, que destoa com as bandeiras do governo Bolsonaro, que destoa com as bandeiras, com as pautas dos eleitores que elegeram Bolsonaro para que ele fosse para Brasília e as defendesse. O texto, as falas do Bolsonaro é um pouco pesado, porque ele fala até mesmo de traição, meus amigos. Mas vamos lá, não vou enrolar, já vou trazer essa matéria para vocês. Eu estou fazendo esse vídeo juntamente com um vídeo que eu acabei de fazer, meus amigos, onde eu trago as declarações aí do craque Neto, né? Ele se auto-intitula Craque Neto, o ex-jogador do Corinthians, e hoje ele é apresentador lá do Donos da Bola. Se você não viu esse vídeo que eu soltei primeiro, depois de sair desse daqui, vai lá para esse vídeo e assiste aí as bobagens que o Neto falou, e eu mandei um recado bem firme para ele. Então eu começo a explicação trazendo esse tweet aqui do presidente. Então ele coloca aqui, ó, mais uma mentira do Estadão ou delírio de alguém do governo. Para mim, a propriedade privada é sagrada. O Brasil não é um país socialista ou comunista. Por quê? Porque o Estadão trouxe uma matéria falando aí da expropriação de terras no Amazonas. Eu vou trazer com detalhes para vocês. Mas eu achei interessante aqui esse tweet que ele diz o seguinte: ou delírio de alguém do governo. Então aqui, quando ele fez esse tweet, ele já demonstra uma irritação e ele vem também aí alinhado com as últimas declarações de Bolsonaro. Se você ainda não assistiu, meus amigos, eu peço para que você assista, acho que é o meu penúltimo ou antepenúltimo vídeo, onde eu falo ali da estratégia que Bolsonaro vem traçando e executando. O vídeo eu falo ali do Maia, que está espumando de raiva por conta de Bolsonaro e também do Augusto Aras. Eu estou sentindo o Bolsonaro mais seguro para falar e fazer o que pensa, o que quer, o que acha correto, meus amigos. E quando ele fala de alguma coisa do governo, é que ele está bem à vontade. Quando ele faz uma crítica pública como essa aqui, ele está bem à vontade para poder falar, né? E não só à vontade, como P da vida também, né? Eu vou falar um pouquinho também dos militares e tal, mas vamos lá. Aqui eu trago uma parte, né, uma parte do caso de uma matéria, e depois eu vou trazer uma outra matéria que traz mais detalhes. Então aqui, ó, no G1, Bolsonaro ameaça demitir quem propuser expropriação de terras como pena por crimes ambientais. A proposta do Conselho da Amazônia, que é presidido, por isso que eu falei para vocês que tudo leva a crer que é ao vice-presidente Hamilton Mourão, né? Por quê? Porque a proposta é do Conselho da Amazônia, que é presidido pelo Mourão. Nesse caso, o presidente disse que demite quem fizer essa proposta, a não ser que a pessoa seja indemissível. Eu não consigo pensar em outra pessoa, né? Então eu não vou ler tudo aqui, mas só vou trazer os pontos mais importantes para que a gente entenda essa situação. Então aqui eu estou deixando as páginas que eu printei aqui para que vocês possam ler e ter acesso aos detalhes, ok? E aqui é o que ele diz aqui, ó. Uma das medidas sugeridas, ou melhor, o que ele diz não, um dos trechos de um estudo que não deveria ter sido vazado. Porque estudo, meus amigos, você faz estudo de tudo, tá? Agora colocar em prática é outra coisa. Que nem o estudo lá que fizeram lá da privatização do SUS, né? Todo mundo ficou em polvorosa, até mesmo o pessoal que apoia o Bolsonaro. Pô, eu tive que fazer um vídeo aqui que eu expliquei que não tinha nada para ninguém temer, né? Então estudo é estudo, mas vamos lá.
Nesse caso, o estudo uma das medidas sugeridas é expropriar propriedades rurais e urbanas acometidas de crimes ambientais ou decorrentes de grilagem ou de exploração de terra pública sem autorização, ok? Palavras do Bolsonaro: se alguém levantar isso aí, eu simplesmente demito do governo, a não ser que essa pessoa seja indemissível. E aí que eu falo para vocês, né? Só pode ser quem? Quem que é indemissível do governo? E, para corroborar com essa minha percepção, eu quero que vocês escrevam aí se vocês perceberam a mesma coisa, o general Mourão respondeu, né? Mas dessa vez ele parece que ele vestiu a carapuça, né? Ele falou assim, puta, fui eu. Né? Mas vamos ler, vamos ser honestos, vamos ser justos, para primeiro pegar os dados, depois fazer comentários. Após bronca de Bolsonaro, Mourão lamenta relatório vazado. Palavras dele, ele diz que se penitencia. Então vou trazer aqui, não vou trazer as repetições, mas vou trazer mais a fala do Mourão, ok? Nesse caso, antes de qualquer coisa, a divulgação desse material, desse estudo, fez com que o presidente da República, o Bolsonaro, desse uma bronca pública, que foi o que eu trouxe para vocês aqui, e levantasse, inclusive, a hipótese de traição dentro do governo. Eu não vi palavras, para ser bem honesto, tá, meus amigos? Eu não vi palavras, embora Bolsonaro tenha sugerido, eu não vi nada, eu até procurei rapidamente, eu não vi Bolsonaro usando o termo traição. Né? Por mais que o Mourão aí faça as suas graças, né? Eu acho que a imprensa vai fazer de tudo para poder criar um desgaste ferrado em cima dos dois. E Mourão é vice-presidente da República. E Mourão ali tem um peso na ala militar. Então, querendo ou não, meus amigos, nós precisamos deles, né? Vocês que me acompanham com frequência sabem que eu tenho ressalvas, né? Agora, se é ruim com eles, pior sem eles. Muito pior sem eles, né? E, repito, a imprensa, vai aproveitar. Só que o Mourão, olha como que ele reagiu. Primeiro, mais uma fala do Bolsonaro, vou repetir isso daí, né? Ou é mais uma mentira da imprensa, ou alguém deslumbrado do governo resolveu plantar essa notícia aí, que foi aquele tweet que eu trouxe para vocês. Bom, horas depois, Mourão disse que Bolsonaro tem razão. Palavras dele: se eu fosse o presidente, também estaria extremamente irritado. Continua: eu me penitencio por não ter colocado o grau de sigilo nesse documento, porque se eu tivesse colocado o grau de sigilo, a pessoa que vazou o documento estaria incorrendo em crime previsto na nossa legislação. Então, o que o Mourão está dizendo aqui é que ele não está assumindo a responsabilidade direta, né, do vazamento para a imprensa desse estudo, diz que é alguém que teve acesso aos documentos que vazou, né, e que gostaria de ter colocado, né, ele se arrepende de não ter colocado ali sob sigilo, né? Mas, não precisa colocar sob sigilo. Expõe e demite a pessoa que vazou isso daí. Agora é a hora de mostrar força, é da equipe dele, né? Segundo o general e vice-presidente, alguém mal intencionado pegou e entregou o documento completo para um órgão da imprensa. Mourão também disse que se trata de um mero estudo que ainda passaria pelo crivo do Ministério da Agricultura antes de chegar à decisão do presidente da República. É o que o Bolsonaro falou. Estudos fazem lá, vão entregar na mão dele. Na hora que entregar, aí a conversa é outra, né? Palavras dele ainda, tá? Entregamos para 15 ministros que fazem parte do Conselho um documento preparatório com todas as ideias que foram levadas pelas comissões em relação ao planejamento estratégico. A finalidade era que os ministérios estudassem essas ideias e, a partir daí, colocassem as suas opiniões, para que retificassem ou ratificassem. Ou seja, isso é um planejamento. A decisão, a posteriori, daquilo que foi considerado, digamos assim, coerente pelos referentes ministérios, seria submetida ao presidente para que, então, se fechasse esse ciclo. É um estudo, um trabalho que ainda tem que ser finalizado, que só depois poderia ser submetido à decisão de Bolsonaro. Mourão ainda declarou considerar que a proposta de expropriação é fora da legislação, mas não enterrou de vez o assunto.
Questionado se a medida ainda seria analisada, ele optou por desconversar. Vamos com calma nisso aí. Não é decisão, já é publicado pela imprensa, tornou-se público, né? Como se fosse uma decisão. E aí gera o quê? Gera um incômodo para o presidente. Pois é, Mourão. Sempre os incômodos que ali, né? Que tá, ou é você ou é a gente que está debaixo do seu guarda-chuva. Nesse caso é quem está debaixo do seu guarda-chuva. Tem que levantar quem fez isso daí, quem passou, porque uma pessoa que passou isso para a imprensa, a pessoa que passou isso para a imprensa, ainda que não tinha, que esse documento não tenha sido rotulado como sigiloso, como você disse se arrepender de não ter feito isso, esse cara é um traidor. Que história é essa de soltar estudos para a imprensa, sabendo que isso aí dá pepino, né, dá conversa fiada, né? Porque mesmo as pessoas aí que não andam de acordo com a lei na Amazônia, eu vou falar de uma forma assim bem rasa, sem entrar em absolutamente nenhum detalhe, né? Como é que o Estado vai lá e se apropria, então, né, expropria, né, tira, né, da propriedade do dono isso daí? Ah, Ítalo, mas os caras queimaram isso, queimaram aquilo. Tá, e se provocarem essa situação, provocarem, né, fazerem ações que incriminem os proprietários da Amazônia com interesses escusos? Vocês entendem aonde que pode chegar? Tem lá uma terra que tem um dono que não vende de jeito nenhum. Aí vai lá alguém, vai lá, põe fogo, sei lá, faz alguma coisa que seja fora da legislação, que seja um crime ambiental, que seja, e aí dá o direito do cara, né, obriga o cara a não ser mais dono. Essas coisas, um exemplo bobo para vocês, tá bom, meus amigos? Então, é coisa que não tem cabimento. Então, o cara tem que ser multado, tem que ser preso, sei lá o que tem que ser feito. Mas tirar a posse de algo que é dele é uma conversa bem esquisita, como o próprio Bolsonaro diz, é coisa de país comunista. Bom, com relação a esse caso, vocês concordam comigo ou não? Escrevam aí nos comentários, né? Com relação ao Mourão, o Mourão sempre está dando, sabe, criando polêmica. Bolsonaro sabe, todo mundo sabe que o Bolsonaro é um cara que é a favor do armamento. O Mourão, quando teve problema lá na Venezuela, disse que, olha, a sorte é que na Venezuela o povo não é armado. Pô, meu. Aí depois teve aquele negócio lá de interrupção de gravidez. O Mourão vai lá e abre espaço para pauta esquerdista. Depois fala lá do 5G da China. Depois dá risadinha, quando o Dória fala besteira pro Bolsonaro, ele dá risadinha. Depois fala um negócio lá da vacina. Ah, vai comprar. E Bolsonaro fica perdendo tempo, entendeu? Então, sabe, é que nem eu falei para vocês, meus amigos, eu não quero falar muito sobre isso. Aliás, eu até falei um pouco sobre isso num bate-papo que eu tive com o Douglas Garcia, entendeu? O Douglas Garcia é da ala ideológica, né? E tem a ala militar do governo. Meus amigos, eu penso o seguinte, queridos, não tem como ficar sem os militares. Militares, querendo ou não, ruim ou não, você tem que ter ali os caras perto. Tem que ter perto. Se estiver longe, nós estamos perdidos, ok? Mas que eles dão bola fora direto, pelo amor de Deus, são os chamados positivistas, né, meus amigos? Então, tudo bem, você pega lá um cara que saiu, é o porta-voz que saiu falando besteira, aí tem o Santos Cruz, puta merda, os caras só baboseira, só problema os caras trazem, exceto um. Eu gosto de um, General Heleno. Esse velho, eu gosto desse cara, gosto dele. Bom, é isso que nós temos que fazer, meus amigos, né? E Bolsonaro, você percebe que ele tem ali, parece que ele tem afinidade mais com uns, mais com os outros, mas, pô, principalmente o General Mourão, tem que segurar a onda, fecha a boca, fecha a matraca, pô. Sabe, na minha opinião, eu acho que o Bolsonaro já colocou já a missão da Amazônia pro Mourão se envolver e ficar quieto, né? Mas parece que nem assim o bicho dá conta. Precisamos de unidade. Outro ponto que eu acho interessante, eu já até falei, mas quero reforçar, interessante que Bolsonaro não é de falar nada aí contra o Mourão, contra os militares, não é contra, né, meus amigos? É reagir, né?
ele reagiu de uma forma muito dura, muito forte, foi muito contundente, né? E absolutamente de acordo com a tua posição de chefe da equipe, chefe do governo, chefe da nação. Uma postura muito correta. Não pode se admitir esse tipo de vazamento, esse tipo de desgaste, de transtorno, né? E eu acho que é uma nova fase de Bolsonaro, né? Que é o quê? Ele está se sentindo mais à vontade, mais tranquilo para poder falar, agir. A gente tem aí o conhecimento dessa semana do discurso que ele fez lá, onde criou-se muita polêmica, né? Você percebe que ele está mais solto, mais leve, né? E repito, nesse vídeo aqui, eu falei bastante sobre isso num vídeo que eu falo do Maia, que está ali espumando de raiva por conta do Augusto Aras e também do próprio Bolsonaro. Convido vocês a assistirem, mas não antes de assistir o vídeo do Neto que eu fiz. Beleza, meus amigos? Então é isso, excelentes dias para vocês, beijo no coração e a qualquer momento a gente volta. Tamo junto.